Boa tarde, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Elas em Ação, um programa cheio de informação preparado com muito carinho para você. Hoje vamos falar sobre um tema urgente, sobre o aumento dos casos de feminicídio e de violência doméstica no nosso país. É uma pauta delicada, mas fundamental, porque quando falamos, informamos e acolhemos, nós salvamos vidas. Se você está sofrendo qualquer tipo de agressão física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual, por favor, peça ajuda. Você não está sozinha. A sua vida vale muito. E por mais que pareça impossível agora, existe esperança. Tudo passa, mas o primeiro passo precisa ser dado por você. Nós estamos aqui para reforçar. Você é importante. Você merece viver em paz. Você merece ser feliz. E antes de seguirmos, quero agradecer a cada pessoa que nos acompanha, que comenta, que envia mensagens e faz desse programa um espaço vivo e humano. Muito obrigada. E claro, queremos que você que está aqui com a gente também participe. Mande seu vídeo, mande suas perguntas, pautas que possamos estar apresentando aqui. Mostre o seu talento cultural. Conte o que vai acontecer aí na sua cidade no final de semana. Compartilhe aquela dica de férias incrível que outras pessoas também possam fazer. Siga nossa rede social oficial, Elas em Ação Oficial. Curta, comente e envie seu vídeo lá pelo WhatsApp que está na bio. Nós amamos ver a participação de vocês. E já marca aí na sua agenda. Na próxima sexta-feira vamos trazer muito conteúdo especial sobre o lançamento do livro O Poder da Sua História. Diretamente do Rio de Janeiro, e todas as novidades da premiação de destaque de 2025 que acontecerá amanhã, sábado, lá na Barra da Tijuca. E quem sabe em 2026 você será o nosso premiado aqui no palco recebendo este prêmio. Prepara seu cafezinho, porque vem aí o Café com Cláudia. No Café com a doutora Cláudia Neves de hoje, vamos falar sobre um tema urgente e sensível: o aumento dos casos da violência doméstica e feminicídio no país. Uma conversa necessária para proteger vidas, e vamos acompanhar? Roda aí! Boa tarde, pessoal. Hoje eu preciso falar com você sobre algo urgente. Algo que está batendo a nossa porta, aparecendo todos os dias nos noticiários e muitas vezes dentro da casa de alguém que você conhece. A violência doméstica voltou a crescer no Brasil e só em São Paulo os casos de feminicídio aumentaram de forma preocupante nos últimos meses. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha trajetória como advogada e como mulher também, é que esse assunto não pode ser silenciado. Ele precisa ser falado, precisa ser enfrentado e, principalmente, ele precisa ser prevenido. Então, pega seu cafezinho e vem comigo para essa conversa séria e necessária. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou um feminicídio a cada 6 horas em 2024, atingindo o maior número desde 2015, quando o feminicídio passou a ser um tipo específico de crime. E em São Paulo, por exemplo, o aumento recente acendeu um alerta importante, porque hoje mais mulheres denunciaram agressões, mais mulheres buscaram medidas protetivas, mas infelizmente mais mulheres perderam a vida para os seus próprios
próprios companheiros. Estes números não são apenas estatísticas, eles têm rosto, têm nome e representam histórias interrompidas e famílias destruídas. A violência doméstica nem sempre começa com um tapa. Ela começa muitas vezes com palavras que diminuem, humilham, com controle. Alguns sinais precisam ser levados muito a sério. Quando ele controla até as roupas que você usa, ele limita com quem você fala, para onde você vai, ou revira todo o seu celular. Quando você passa a ter medo da reação dele, quando pequenas discussões terminam em gritos, intimidação e ameaça. E a culpa passa a ser sempre sua. E o mais perigoso de tudo isso é quando as agressões começam a escalar. Primeiro um empurrão, depois um puxão, depois um soco. E quando o ciclo de violência se instalar completamente, a mulher já estará emocionalmente presa e às vezes dependente dele. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está, aqui vão alguns passos fundamentais. Peça ajuda imediatamente, fale com uma amiga, vizinha, familiar ou com um advogado. Romper o silêncio é o primeiro passo. Busque uma delegacia da mulher ou qualquer delegacia mais próxima da sua casa. Elas funcionam 24 horas. Peça medidas protetivas de urgência. Ela impede que o agressor venha se aproximar da vítima. Registre tudo: fotos, mensagens, ameaças, histórico de agressões e conversas. Provas importam muito nessa hora. E não volte para conversar. O momento da saída é o mais arriscado. Se você decidiu sair é porque a situação já está insustentável e voltar pode ser muito perigoso. A violência costuma se intensificar nesse momento de rompimento. E muito importante, conhecer canais de proteção. Anote aí: 180, que é a central de atendimento a mulheres, 190, a polícia para pedidos de socorro imediato, o aplicativo SOS Mulher, um botão que aciona ajuda na hora. Existem também centros de referência, casas de acolhimento espalhadas por diversas cidades do país. Mas a própria delegacia da mulher pode te orientar e te encaminhar para esses abrigos seguros quando necessário. Lembre-se, nenhuma mulher está sozinha. Existem caminhos, existem braços estendidos e existe uma rede de apoio e proteção pronta para agir. Eu sei que muitas mulheres têm medo. Medo de renunciar, medo de sair, medo de começar de novo. Mas deixa eu te contar uma coisa, do fundo do coração, o medo não é sinal de fraqueza. Ele é um sinal de alerta. Ele mostra que você ainda está viva. E enquanto há vida, há chance de recomeçar. Ninguém merece viver com terror dentro da própria casa. Ninguém merece ter a sua luz apagada. Toda mulher tem o direito e força para romper esse ciclo. Você não precisa esperar as agressões aumentarem para pedir socorro. A violência doméstica não começa com a morte de uma mulher. Ela começa muito antes e termina quando ela encontra força, apoio e acolhimento para sair. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia, aqui no Elas em Ação. Até lá! Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias ele anuncia o que quer comprar e quanto ele pode pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em um mês o que você levaria 6 meses para faturar. Com a estratégia certa, isso é possível. Podemos te acompanhar desde a busca da oportunidade até o fechamento do contrato. Quer faturamento e garantia de pagamento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Entre em contato e vamos fazer sua empresa vender para o maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. E no quadro de Acessibilidade em Foco com a juíza Camila Scioli, a pergunta de hoje vem de uma profissional da área da saúde. Por que as mães, em sua maioria, são as que buscam atendimento e as terapias para as crianças? Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais um Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E hoje nós contamos com a participação especial de uma profissional de excelência aqui do estado do Acre,
doutora Aline Silva, fisioterapeuta infantil. Vamos conferir a pergunta da doutora Aline. Doutora, e eu percebo diariamente nas minhas avaliações, quem sempre vai em busca de um tratamento, sempre é a mãe, né? Elas me relatam que o pai está em processo de aceitação, que não aceita. Outras me relatam que existe o processo de separação por conta da aceitação, por conta do luto que vive ali naquele momento, pela forma grosseira, né, de como a equipe multidisciplinar passa para os pais no momento do nascimento. Obrigada, doutora, pela sua participação. E a doutora Aline nos traz aqui 2 pontos importantes. O primeiro deles é o momento da notícia e o segundo é o abandono afetivo por parte dos pais. Em relação ao momento da notícia, nós temos a seguinte disposição da Lei Brasileira de Inclusão. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar e atendimento psicológico, inclusive para seus familiares. O momento da notícia é um momento muito importante, onde a equipe multidisciplinar faz o acolhimento daquela família. Tem que ser dada a notícia de forma clara, de forma leve, tirando todas as dúvidas da família e de modo que eles se sintam acolhidos e também que tenham ali o atendimento psicológico. Então, doutora Aline, nós já evoluímos muito enquanto sociedade em relação aos direitos da pessoa com deficiência, mas precisamos evoluir ainda mais. E um dos pontos que nós precisamos evoluir é justamente esse acolhimento no momento da notícia por todos os profissionais. Realmente nós ainda nos deparamos com esses acolhimentos errôneos, inadequados, fora do contexto, que deixam a família numa situação de vulnerabilidade. Então, isso a gente precisa mudar, sim, cada um fazendo sua parte e com informação. Informação é tudo. Eu sempre escutei uma frase que eu levo comigo: informação liberta, né? E o outro ponto que a senhora destacou muito bem foi em relação ao abandono. E essa é uma realidade que muitas mães atípicas passam hoje. E os números são altos. Realmente a maioria dos pais, eles abandonam. E por várias circunstâncias. Muitas das circunstâncias é a falta de informação. Esse acolhimento inicial pode gerar o abandono. E outras vezes é porque esse pai não quer se deparar com aquela realidade, né? Não quer se adequar à nova condição de saúde. E esse abandono, ele traz alguns efeitos jurídicos. Quando o abandono é material, a criança tem direito à pensão alimentícia. Muitas vezes, a mãe também, dependendo das circunstâncias, do caso concreto, também tem direito à pensão alimentícia. E o outro efeito é o efeito jurídico trazido pela Lei 15.240 de 2025, sancionada agora em outubro. Essa lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e coloca o abandono afetivo como um ilícito civil. O que isso quer dizer? Cabível reparação por dano moral. A lei, ela reconhece que os pais têm o dever de zelar pela assistência afetiva, que inclui o acompanhamento na formação psicológica, moral e social, orientações em escolhas importantes, educacionais, profissionais, culturais, apoio em momentos de sofrimento ou dificuldade e presença física quando solicitada e sempre que possível. Então, se você, mãe atípica, de alguma forma está abandonada, seja material ou afetivamente pelo genitor da criança, procure seus direitos, procure a Defensoria Pública, procure a OAB e garanta o direito seu e da criança. E, doutora Aline, agradeço mais uma vez a participação da senhora conosco aqui hoje, agradeço a sua audiência e conto com você a semana que vem. Até lá!
E no ponto de encontro de hoje comigo, um bate-papo muito gostoso, na verdade delicioso, com a escritora Karine Gomes, trazendo histórias inspiradoras e reflexões e muita leveza. Olá, espero que você esteja bem. Hoje aqui no Elas em Ação temos mais uma convidada muito especial, a Karine Gomes. Karine, tudo bem com você? Tudo bem, Alice. Karine, queremos saber um pouquinho mais de você. Sei que você é uma escritora, que você tem bastante livros já publicados. Me conte um pouquinho quem é a Karine. Bom, eu sou a Karine Gomes, moro no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. Tenho 19 livros publicados pela Amazon. Além disso, também trabalho com outros autores, com assessoria, orientação de carreira. Escrevo também. Isso é muito bom. Escrever é libertador, né? Terapêutico, e entre outras coisas que acontecem com a escrita. Eu gostaria de saber o que aconteceu com você na pandemia que a trouxe, né, que florou em você a escritora que existia escondida dentro de você. Bom, eu trabalhava no ramo de alimentação e com a pandemia as coisas ficaram muito difíceis, muito complexas, né? Com a alta dos preços. E eu comecei a sonhar com várias histórias, com histórias completas, assim. E eu tinha muita vontade de escrever, mas eu não achava que fosse capaz de criar histórias, diálogos. Meu marido falou, tenta, faça por você. E eu comecei num caderno, escrevendo à mão mesmo. Até que, de repente, eu conheci outras autoras e uma delas falou, eu vou ensinar a galera que quer publicar na Amazon. Quando eu vi, estava publicando já. Então, quer dizer que publicar livros é mais fácil hoje em dia do que antigamente, né? Sim, com certeza. A publicação, principalmente independente, hoje é muito fácil, né? Você pode simplesmente escrever na sua casa e da sua casa mesmo você consegue fazer a edição do seu livro ou encontrar profissionais na internet e fazer o processo praticamente sozinho. Mas isso vai acabar quebrando as editoras, gente. Não pode ser assim também, né? Tudo tem um conteúdo, né, bem aprimorado, tem todo um desenvolvimento à parte para que isso possa ser feito, verdade? Sim, com certeza. Porque não é um grande erro, na verdade, que as pessoas pensam que, é só escrever e pôr lá. E não é assim. É só eu passar o livro no ChatGPT e ele tá pronto, não tá? Existem regras, diretrizes que nós precisamos seguir, tanto como independentes, como editora, sem contar que, como editora, você consegue alcançar maiores públicos, né, mais pessoas, a abrangência é maior, o trabalho acaba ficando mais profissional, porque a editora tem meios muito maiores do que a gente de forma independente, né, e é muito gostoso você pegar o livro com a marquinha de uma editora, o nome da editora traz um peso pra gente, uma responsabilidade, e também deixa aquele trabalho mais, digamos assim, mais profissional. Fala para a pessoa, sim, eu sou publicada por editora X, né? Isso faz as pessoas acreditarem mais em você, com certeza. Mas, sabendo disso, né? Eu também estou sabendo que você foi já top da Amazon, né? Como é que isso aconteceu? Que emoção é essa? Meu livro está sendo muito visualizado, muito lido. Estou ganhando dinheiro na Amazon. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu entrei no top 100, que é o ranking geral de mais lidos, 2 vezes. E assim, não dá para explicar. Da primeira vez eu chorei tanto, mas tanto, porque eu não imaginava que em algum momento aconteceria. Por mais que eu tivesse chegado perto, né, no top 200, entrar no top 100, estar lá no top 30... é uma coisa assim que não dá para explicar. Você fala, meu Deus, tem muita gente me lendo. Porque entre as 100 que estão mais faladas lá, porque o top 100 da Amazon é uma vitrine, né? É como se fosse um monstruário. Tem muita gente que só lê o que está no top 100. E você estar lá com a própria Amazon te divulgando, outras pessoas vendo, aquilo dá um
peso gigante pro nome da gente. E não tem, pelo menos pra mim, não é nem só questão de dinheiro, é daquele sentimento de alcancei pessoas, as pessoas estão me lendo, né? O que a gente ganha com isso é só consequência, porque a emoção de saber que alguém tá lendo, tá se distraindo, se divertindo com a sua história, não tem preço. Você descobriu esse gosto, né, da leitura quando? Quando eu era criança, eu gostava muito de ler, né? Lia na escola, mas eu não tinha tanto incentivo dentro da minha casa. Aí, assim, eram livros esporádicos, trabalhos de escola, até que num trabalho eu escrevi uma história. Eu fui lembrar pouco tempo atrás, que eu não lembrava que eu tinha escrito uma história de Halloween. E, assim, foi uma coisa que ficou muito escondida. Mas aí, depois que eu tive os meus filhos, eu passei por um período muito difícil de depressão. E eu não conseguia sair daquele buraco. E aí, uma amiga falou pra mim, por que você não lê tal livro? E eu peguei aquilo. Foi como se fosse um bote salva-vidas. Eu saí de um jeito do buraco, foi tão boa a sensação de ler, que quando eu vi, tava lendo, assim, 400 livros por ano. Então, a leitura também é cura, né? Além de ser terapêutico, ela também pode curar, ajuda a sair também da depressão, né? Pelo que eu sinto que você falou. Então, a leitura foi como se fosse a dosagem que você precisava para ter energia, força para vencer a depressão. É isso mesmo? Sim, com certeza, porque assim, às vezes a gente não consegue enxergar o que está ao nosso redor, né? Não enxerga as situações. Quando você está lendo, você consegue se desligar de algumas situações, né? Sem contar que, por mais que a leitura seja, às vezes, um livro de ficção, que a gente faça mais por lazer, a gente sempre aprende coisas, vê ensinamentos, vê situações que são tão parecidas com as nossas vivências e a gente não percebia, sabe? Você viaja para outros países, aprende tanta coisa diferente, tantos personagens legais, se identifica com aquilo. E eu precisava daquilo, sabe? De ver coisas diferentes para sair do estado em que eu me encontrava. E assim, foi muito bom, porque eu já tinha tentado de tudo e eu não tinha ânimo. E a leitura me ajudou demais. Entendi. Muito bacana a sua história, viu? E, Karine, quais são os títulos dos seus livros? Qual é o modelo? Como surgem os personagens? Me conta um pouquinho isso para mim e para o público que está nos assistindo. Bom, os títulos são, assim, antes eles vinham muito rápido para mim, porque eu queria algo que fosse muito poético, né? Eu queria que falasse totalmente com a história. Mas com o decorrer do tempo, dentro da Amazon mesmo, eu percebi que aquilo não vendia. E para as pessoas me lerem, eu precisava vender. Precisava que os títulos fossem comerciais. Então eu fui adaptando com coisas que eu percebi que estavam em alta, que funcionavam, mas sem mexer nas minhas histórias. Foi como mexer nas embalagens e não mexer no produto, né? E os meus personagens, assim, a maioria tem um pedaço de mim. Cada um dos 19 livros tem um pedaço da Karine, tem um pedaço da minha família, do meu marido. Eu tenho um livro contando a nossa história, né, em forma de diário, minha e dele, de como a gente se conheceu, de como a gente ficou junto. É cômico, inclusive. E, assim, o último livro, o que eu tô escrevendo nesse momento, assim, mais da metade das piadas saíram do meu marido, de coisa que estava acontecendo na hora, a piada surgiu, eu corri para anotar, para pôr no personagem, porque acho que isso deixa ele muito real, né? Coisas... Eu não tenho o hábito de rebuscar muito na escrita, eu simplesmente ponho lá um personagem que fala como a gente, tanto que esse personagem, ele é um cantor sertanejo da roça, então ele fala uai, ele fala sou, ele fala você, então ele fica muito próximo, né? E todas as coisas que ele faz têm a ver com a minha realidade, e de quase todos os personagens, eles têm muito a ver com a minha realidade. Qual é o recado que você quer deixar para o público que está nos assistindo, que são amantes de leitura, de romances, de novelas, né? Qual é o recadinho que você tem para esse público em especial? Bom, leiam, que leiam é muito gostoso, a gente viaja sem sair de casa, né, a gente descobre coisas diferentes, conhece pessoas, personagens que a gente acaba se identificando, que parece que são parte da nossa família. E a leitura, além de, graças a Deus, não ser algo tão caro, né, é muito mais barato ler do que viajar, por exemplo, se é uma coisa que não está no seu orçamento no momento, é uma coisa assim, que te faz ver tudo de forma diferente, né, é um lazer muito gostoso, e sem contar que enriquece a nossa cultura, a nossa forma de falar, de escrever, e tudo isso é muito bom. Karine, muito obrigada por esse bate-papo muito gostoso. Se pudesse, ficaria com você mais tempo aqui para explorar um pouquinho mais do seu mundo literário.
Quero agradecer a sua presença aqui no Elas em Ação e até a próxima. Obrigada. Obrigada. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. E assim encerramos mais um programa cheio de informação, acolhimento e participação. Obrigado pelo carinho de sempre e por fazer parte dessa família que cresce a cada semana. Não se esqueça, siga nossas redes oficiais, curta, comente e envie seu vídeo. Queremos muito ver você aqui. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 14 horas, logo após o Boris Casoy, com mais conteúdo, mais histórias e muita inspiração, direto do Rio de Janeiro. Um beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau.